Estamos nos aproximando do Advento. Advento, a palavra Advento quer dizer algo que está por vir. Para nós, cristãos, sabemos que está por chegar o menino Deus. É o Natal que nós estaremos iniciando, a espera a partir do primeiro domingo de dezembro, dia 1º de dezembro. Antes disso, celebraremos Cristo Rei, no próximo domingo. E as leituras de hoje, de todos esses dias da semana também, dessa próxima semana, falam muito de algo apocalíptico, de grandes manifestações, de coisas fantásticas, de problemas sérios para a humanidade. A leitura de hoje nos dá a entender muitas coisas de fim do mundo. Fim do mundo é algo que nos deixa às vezes apreensivo. Um mundo tão bonito, tantas pessoas pregando o fim de tudo isso, e a gente fica assim a refletir. Eu recordo que quando eu era menino, pequeno, existia um programa de rádio na televisão de uma dessas religiões que pregam muito o fim do mundo, diferente da religião católica, que tem uma interpretação muito diversa de tudo isso. Mas existem religiões que pregam o fim dos tempos, eles pregam, às vezes até estipulam datas, às vezes seitas. E existia um programa de rádio que chamava-se A Voz da Profecia. E não era um programa da nossa igreja, tinha uma outra igreja, que eu não recordo o nome, e eles pregavam muito o fim do mundo. Começava com uma canção, uma voz bem grossa, mais grossa que a minha, e cantava assim: breve virá, Jesus em breve virá. E daí vinha alguém que falava: e ele está para chegar, e você não pode esperar, porque a qualquer momento a terra será destruída com fogo, tudo será purificado com cinzas. E nós ficávamos amedrontados, criança, muito medo, não entendíamos muito bem isso, vivíamos em estado de terror. Até que, crescendo um pouco mais, uma das primeiras coisas que eu procurei saber era o que significa tudo isso, todas essas previsões de fim dos tempos e fim do mundo. Então, eu encontrei um sacerdote muito capacitado e ele me explicou com palavras fáceis para mim entender, e o medo acabou. Mas muitas pessoas vivem ainda em regime de terror, com medo desse fim dos tempos, com medo de datas estipuladas. Recentemente falava-se que 2012 o mundo ia terminar, mas há um momento em que perguntam para Jesus: Senhor, quando é que tudo vai acabar? Quando será o fim de tudo isso, desse mundo? E ele responde: isso não cabe a mim responder, nem eu sei. Como quem diz: nem eu quero saber, isso pertence ao Pai, é Ele quem decide tudo isso. Não vos preocupeis. Muito bonito, as palavras são belas. E hoje ele está no templo e ele prega o fim desse tempo. Isso nós sabemos. Quem leu o jornal O Serrano nesta semana, nesse fim de semana, vai ver lá a nossa coluna católica que diz: Jesus, aquele que chora. E nós refletimos um pouquinho sobre exatamente essa passagem do Evangelho em que Jesus está no Monte das Oliveiras, vê a cidade santa, aquela cidade abençoada, tão amada pelo seu povo, antiguíssima, cheia de tradições, cheia de sentimentos de um povo, a história de um povo está ali, e ele antevê, ele vê com antecedência aquela destruição total. De fato, essa Jerusalém que rejeita os profetas, que rejeitou o Filho de Deus, dela nada pode restar. Ela disse não a Jesus Cristo. Dentro dela erguem-se os homens que vão matá-lo, colocá-lo na cruz. Nada permanecerá nessa cidade, nem pedra sobre pedra. Hoje existe lá um muro com os restos de pedras que existiram naquele tempo, e que o povo judeu e as pessoas que visitam a cidade santa vão lá nesse muro depositar sua esperança, sua tristeza, porque não existe mais aquele templo tão abençoado,
porque tudo foi destruído. Pedir a clemência de Deus, fazer os pedidos, é belíssimo. Aquele gesto que as pessoas chegam, se encostam no muro e começam a pedir. Porém, Jesus predisse 70 anos antes. Quando nós ouvimos falar nessas leituras de hoje, no Evangelho, que fala de catástrofes, guerras, país contra país, fomes, pestes, tsunamis, terremotos, maremotos, não devemos nos preocupar tanto assim. Tudo isso sempre existiu. Ninguém pode usar isso e dizer é sinal dos fins dos tempos. Não é. Sempre existiu tudo isso, desde a história desse mundo. A natureza trabalhando, às vezes se revoltando contra a ação do homem, as guerras por causa do egoísmo humano, por causa da violência, por causa da corrupção. Isso tudo existiu sempre, sempre. A única diferença é que no passado não existiam meios de comunicação, não existia a mídia. Então, acontecia em várias partes do mundo, ninguém tomava conhecimento, ninguém ficava sabendo. Hoje é diferente, aconteceu imediatamente, a televisão nos mostra, às vezes simultaneamente, enquanto está acontecendo. Por exemplo, essa grande tragédia das Filipinas, na hora que aconteceu, já o mundo inteiro, através da internet, da TV, via aqueles fatos tristes que nos encheram de comoção, porque existem meios de comunicação. Tudo isso sempre existiu. Nós não podemos colocar isso como um termômetro para dizer o fim do mundo está chegando. Não. Fim do mundo, para quem hoje parte, para quem está morrendo nesse dia, o fim deste mundo chegou, começa um novo mundo. Quando Jesus fala tudo isso, ele não está falando no fim do mundo físico, porque isso ele disse, nem eu sei, pertence ao Pai. Quando Jesus está falando tudo isso, ele se refere ao mundo do pecado, ao mundo da injustiça, da violência, da corrupção. É isso que Jesus diz. Tudo isso acontece porque o homem se deixa corromper, porque o homem deixa se arrastar pela violência, porque o homem deixa se arrastar pelo pecado. E é isso que tem que terminar. O mundo do pecado deve cessar. Quando nós entramos no pecado, na violência, nós estamos também, como Jerusalém, negando Jesus. Jerusalém nega Jesus e não fica pedra sobre pedra. Nós, quando praticamos o mal, a injustiça, quando somos violentos, quando somos indiferentes ao sofrimento dos outros, nós estamos também negando a Jesus Cristo. E o que poderá restar de nós, se nós negarmos o Filho de Deus, como toda Jerusalém fez? É missão nossa, de todos os cristãos, melhorar esse mundo, porque esse mundo, apesar de belíssimo, é muitas vezes machucado demais. Com nossa vocação cristã, com a presença de Deus em nosso coração, nós temos que trabalhar esse mundo, transformá-lo, mudar, deixar ele, quando partirmos, um pouco melhor do que nós o encontramos. Essa é a missão de todo batizado, de todo cristão, de todos nós.